Boa noite, meus amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. E felizes de ver que o tempo está lá fora daquela forma e vocês estão aqui firmes, fortes, buscando sempre a melhor energia, o equilíbrio e a paz. Fico feliz de vê-los aqui. Muito obrigada por estarem conosco. Então, este ano foi muito especial mesmo para todos nós. E a união se fez, a paz se fez, a equipe se solidificou, ficou mais equilibrada, com certeza, mais forte. Esse equilibrada não é sinônimo, né, ao inverso de desequilíbrio, mas assim, com mais homeostase, vamos dizer, com a natureza, ficamos mais fortes para atender melhor. Então convidamos aqui um grande amigo de todos, trabalhador desta casa, para trazer as suas reflexões e encerrar o ano. Ele iniciou o ano e vai concluir as tarefas da nossa casa neste ano também. Ele é membro do grupo Picelli Fraterno, como estou aqui reapresentando, mas eu acho que todos já o conhecem, responsável em trazer sempre notícias espirituais através dos livros que ele comenta aqui conosco. Eu convido então Anderson Candiani Silva para proferir a sua palestra, a sua reflexão com o tema Jesus é o Espiritismo. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Boa noite a todos. Faço das palavras da Lúcia as minhas também, em agradecimento ao ano de trabalho, né? Um ano de muitas transformações, foi esse ano, de grandes desafios, e graças ao bom Deus estamos todos aqui com saúde, né, em condições de desfrutar de merecidas férias, né, mas também se preparar para a sequência do trabalho para o ano de 2024. Antes de iniciar, a Lúcia preparou alguma coisa para poder estar passando para vocês. Eu vou deixar passando aqui, né, uma mensagem desse final de ano, e em seguida a gente já inicia. Olá, eu sou a Ludmere Picelli, coordenadora da Casa Espírita Luiz Picelli, a CELP, daqui de Maringá, no estado do Paraná, no Brasil. E assim, neste clima de expansão do amor natalino, nós dizemos que para o espírita o Natal não se limita às alegrias de um dia, mas se estende por toda a sua vida, uma vez que sempre encontra motivos reais para ser feliz, sempre ajudando ao próximo, permitindo o nascimento do Mestre em seu coração, em todos os seus atos, nas suas palavras, nos seus pensamentos. O verdadeiro espírito natalino é limpar o coração e amar o próximo, entender o clima da discórdia e tentar perdoar. Pedir perdão, ajudar aqueles que não comunhamos ideias e calçar as sandálias de Jesus para trocarmos nossos passos, para curarmos as nossas mágoas, para justamente ultrapassarmos os ressentimentos e encontrarmos a paz e o amor dentro de nós mesmos. Joana de Ângeles nos chama a atenção através da lavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, que disse: não permitas que o Natal seja apenas uma festa vulgar de trocas de presentes e de comilanças, mas sobretudo de espiritualidade, contribuindo para que a dor seja menos sofrida e o desespero ceda lugar à alegria em memória dele, o conquistador inconquistado. Emmanuel também contribui conosco para o nosso deleite através da lavra mediúnica de Chico Xavier, que disse-nos: ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita à verdadeira solidariedade, a fim de que, em nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa ele nascer em espírito na manjedoura do nosso coração,
transformando em incessante e divino Natal todos os dias de nossa vida. Então, que no ano que se inicia, em breve, possamos nos lembrar da nossa missão espiritual, a missão de viver a vida do melhor jeito possível. Mas qual jeito seria? Só há um caminho para se chegar à felicidade, e esse caminho foi mostrado por quem realmente tem autoridade por já tê-lo trilhado. Esse alguém nós conhecemos. Você conhece? Conhecemos como Jesus de Nazaré, o Cristo. E ele deixa um ensinamento maravilhoso, eterno: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Está aí a chave da felicidade verdadeira. Jesus nos coloca como ponto de referência e por isso mesmo recomenda que amemos o próximo como a nós mesmos nos amamos. Vamos nos amar mais e fazer ao próximo o que gostaríamos que os outros nos fizessem? Daí a chave. Coloque Jesus no começo e tudo dará certo. Olhe para mim agora. Quero olhar no fundo dos seus olhos e agradecer em nome da equipe CELP toda a manifestação de carinho que você tem nos oferecido todos esses meses, todos esses anos, dias, mas que se tornarão eternos. Olhando o seu coração, através dos seus olhos, nós enxergamos a beleza que é ter você aqui conosco. Gratidão pela sua amizade e carinho de sempre. Desejamos, então, um feliz Natal com Jesus e um ano de paz e fraternidade para todos. E a você que está aí indecisa, nós te convidamos. Venha somar suas forças com as nossas. Traga seu projeto. Venha trabalhar, ser um caminheiro CELP, um agente promotor de saúde, juntamente com a nossa equipe de magnetismo. Engaje-se na caminhada de volta ao Pai Maior, unindo-se à nossa equipe. Por quê? Porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Te esperamos. Aguardaremos você, sua família, para que possamos dar o abraço pessoalmente. Mas envio aqui o meu abraço virtual com o desejo de muita paz. Que assim seja. Bom, como a Lud mencionou, né, a casa vai estar sempre de portas abertas, né, aguardando as pessoas que de repente sintam no coração aquela vontade de estar desenvolvendo algum trabalho, de fazendo algum projeto, né, nos procure nesse meio tempo. Então, para a gente montar o nosso grupo de trabalho, os nossos grupos de estudo, né, são vários projetos que a gente está aí a ponto de dar início, mas a gente precisa, né, das pessoas para poder estar desenvolvendo. E o tema de hoje, né, não poderia ser diferente. A gente já vem falando disso há semana retrasada. O Alexandre comentou, trouxe umas reflexões muito interessantes sobre Jesus, né, o Natal sem Jesus. E continuando nessa mesma pegada, vamos continuar falando do nosso querido irmão. Na palestra que ele fez há 2 semanas atrás, ele nos mencionou ali a questão, né, de como que aos poucos essa ideia de Jesus vai meio que se afastando do Natal, né? E quais são as reflexões que nós, como cristãos, deveríamos estar colocando em prática, aproveitando a oportunidade da data festiva e buscando reflexões sobre Jesus, como que a gente pode fazer a nossa parte, ajudando ele nessa missão de levar o mundo, né, para a regeneração, para ajudar na evolução de todos nós. Então, eu aproveitei a oportunidade daquilo que ele mencionou, me ajudou bastante, porque eu já consegui direcionar a minha para um outro lado. E eu queria, dentro de algumas ideias que a gente vai desenvolver aqui hoje, trazer um aspecto talvez um pouco desconhecido de Jesus. Afinal, né, quem é esse ser? Né, como que Jesus
é de fato, é de verdade? Porque as pessoas conhecem superficialmente apenas, né? Então a gente vai passar por isso aqui. Eu mesmo, o meu conhecimento de Jesus era o filme que passava lá no Natal, que passava na Páscoa da vida dele, aquele filme que durava 4 horas. E eu assistia aquele filme, tudo era o que eu sabia da vida de Jesus. Eu não sabia muito mais que isso. As pessoas mesmo não sabem muito mais que isso. Jesus é o Filho de Deus. Então esse Jesus, ele é diferente de nós, ele é melhor, né? As coisas sempre ficavam meio que vago assim na situação. E graças ao Espiritismo a gente está tendo a oportunidade de talvez conhecer um pouco mais a fundo quem é esse ser tão iluminado. Então, para começar a gente a trazer essas questões, Jesus, na visão geral, né, como eu falei, ele é muito superficial. E a gente acaba pegando algumas ideias que a gente vê e criando conceito dessas ideias, né? Por exemplo, aqui a gente está no centro espírita, né? Qual é a referência que a gente tem de Jesus dentro do centro espírita? Normalmente a gente não tem imagens, não costuma falar esse tipo de coisa, então às vezes é uma imagem ali num quadro, alguma coisa assim, é que a gente vai encontrar na maioria. A gente, né, as casas espíritas gostam normalmente de colocar aquela quadro, né, aquele retrato, que é a referência, né, não só de Cristo, mas a gente vai ver que nem aqui tem Allan Kardec, ali tem o pai da Lud, né, se você for em outro tem o Chico, e essas são as referências que a gente costuma ir ter no de Jesus. Mas se a gente for em numa outra religião, né, eles também, de certa forma, direcionam um pouco a nossa ideia para alguma coisa. Então eu separei essa ideia para vocês. Quando a gente entra num centro católico, numa igreja católica, é muito comum a gente encontrar essa imagem de Cristo, né, crucificado, normalmente tá como destaque ali, né, passando essa imagem do sofrimento, do sacrifício que foi feito em prol da humanidade. É muito comum, né, na grande maioria, assim, hoje em dia está até um pouco mais moderno, né, que eles estão fazendo os desenhos, pintando, mas é sempre essa referência de Jesus crucificado como sacrifício por nós, né. Já no centro evangélico, eu peguei uma imagem qualquer aqui, não dá para ver muito bem, mas as referências são muito mais simples. É um desenho de um crucifixo aqui, no caso aqui é o nome da igreja, mas se não tem o nome, normalmente vai estar escrito outra coisa aqui, mundial, qualquer coisa nesse sentido. As referências são muito mais sutis com relação a Jesus, né? E por que esse tipo de coisa? Porque é a forma como, para eles, os evangélicos, né, Jesus não está na cruz. Jesus, não, né, o sacrifício dele já foi feito, mas é uma outra linha que eles gostam de trabalhar quando a gente está lá na doutrina, desenvolvendo junto com eles. E para nós, Jesus, ele é um trabalhador, ele está trabalhando ainda, ele está, né, em plena atividade no desenvolvimento não só da Terra, mas também de outros planetas. Jesus, ele coordena pelo menos mais uns 4, 5 planetas além do nosso, que estão em graus evolutivos diferentes. Essa ideia que a gente tem sobre Jesus, né, que reflete também na questão ali do Natal, que o Alexandre também mencionou aqui, que acaba sendo uma data fictícia, né? O Natal em si, ele é uma data que nós comemoramos o aniversário de Jesus, mas não necessariamente é a data de aniversário de Jesus. Uns vão falar que é em março, outros vão falar que ele nasceu em abril. Quer dizer, até mesmo as escrituras sobre Jesus é muito vago, né? A gente não sabe exatamente qual é o dia, né? A gente também não sabe exatamente qual é o ano, porque tem uma diferença ali de período, que eles falam de 4 anos, que pode ser para mais, pode ser para menos. Então o marco zero do calendário não necessariamente é o nascimento de Jesus, né? Eles fizeram ali uma classificação e acabaram separando. Então a gente acaba ficando um tanto quanto vago. A nossa ideia de Jesus Cristo, ela acaba ficando muito superficial, deixando a gente até de certa forma desinteressado, né, sobre Jesus, sobre os ensinos. Jesus tem as parábolas e tal, mas pouco se pega para estudar, pouco se pega para realmente buscar dentro de si essas referências, né? Então, essa ideia que a gente desenvolve, né, sobre Jesus, a forma com que a gente vê, acaba distorcendo de
demais a verdadeira imagem de quem foi, né? Porque uma coisa é quem é Jesus. Eu gosto de separar dessa forma, gente. Até peço permissão para fazer isso, né? Porque uma coisa é Jesus, outra coisa é Cristo, né? Apesar da gente ser a mesma, a referência é diferente, né? Aquilo que a gente que eu vou mostrar para vocês hoje é o Cristo, né? Jesus, todo mundo conhece a história, todo mundo. Só que como a gente não tem essa questão do espiritismo, como as pessoas aí fora acabam não tendo esse lado espiritual, acabam só se vendo Jesus. Então algumas coisas que ele falou ficam um pouco distorcida, algumas coisas que aconteceram, o tempo foi meio que se esquecendo, deixando de mencionar, tanto que as pessoas sempre falam, pô, mas Jesus não deixou nada escrito, né? Não seria mais fácil se ele tivesse deixado alguma coisa, um livro escrito por Jesus, um evangelho, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido? A resposta é sim, seria distorcida do mesmo jeito. Do mesmo jeito que as palavras dele foram sendo interpretadas de forma diferente, as escrituras não seriam. Cristo sabia disso, Cristo tinha isso em mente. Então, foi por isso que ele fez questão de não falar, não escrever, não deixar nada escrito. Ele só queria tocar no coração daquelas pessoas que tiveram aquela oportunidade de vivenciar com ele. E isso foi tão profundo que foi passando séculos, de tempo em tempo, e a palavra se manteve. É aquela história da Bíblia, né? Ela conseguiu, a Bíblia foi um cofre que manteve ali seguro o cristianismo, para que hoje a gente possa pegar essas escrituras com o conhecimento que a gente tem e olhar aquilo e ler de uma forma diferente. Olhar aquilo e ler, né, de um jeito que fala, não, agora eu consigo entender melhor um pouco isso aqui, eu consigo compreender melhor essa situação. E essa situação com relação a Cristo, essas ideias um tanto distorcidas, nos faz acabar pensando, né, como que seria um Cristo humano de verdade, né? É só um exercício aqui de pensamento, né? Sem algo produtivo em si. Como seria o Jesus Cristo que a gente imagina, ou melhor, que a gente, não só eu, mas a humanidade em geral acaba criando essa figura, né? E aí eu pensei comigo, falei, não, já tem um Jesus, né? A gente já tem um Jesus. Eu não preciso ficar pensando, ele já existe, né? Temos o nosso Henrique Cristo representando essa imagem de Jesus Cristo, né? Um Jesus mais humano, um Jesus que vai nos programas de televisão, com todo respeito a ele, mas é a imagem que as pessoas, tem gente que desconfia que ele seja mesmo, né? Fala assim, não, pode até ser, mas a gente sabe que não é assim. Então vamos entrar de fato na questão de Cristo. Quem é Cristo de verdade para a gente? Então a nossa relação direta com Jesus Cristo, ela não tem uma data específica, assim, a gente não pode passar assim precisamente para vocês. O que a gente sabe e o que o material espírita nos oferece de informação é que Jesus foi designado para cuidar, né? No momento da formação do planeta Terra, Jesus já estava presente naquele exato momento. Então ali o conselho dos espíritos, a comunidade dos espíritos puros se reuniram. Jesus Cristo é um dos membros e ele foi designado para cuidar das diretrizes da Terra, não só no planeta, mas o que ia ter, como é que ia ser, qual seria a formação. Isso aconteceu há pelo menos 4,5 bilhões de anos atrás. Ainda antes da Terra sequer iniciar seu processo de formação, já estava sendo definido. Então, se a gente parar para pensar em Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era puro como espírito, né? Foi perguntado lá para a espiritualidade para saber, né, Jesus, né, de onde veio Jesus, né? Se há 4,5 bilhões de anos ele já era um espírito puro, né? E sei lá se a gente sequer existia como espírito até então. E o que foi passado é que assim, a galáxia aonde Jesus viveu como nós, né, como pessoas ainda em processo de evolução, ela já nem existe mais. Aquele sistema, aquela galáxia, ela já se desfez no universo, de tão antigo que é. E uma galáxia vive aí, em média, cerca de uns 10 bilhões de anos, pelo menos são os que os cientistas afirmam com relação aos estudos. É lógico que é tudo na casa da hipótese, porque a gente nunca vai ver nascer e morrer uma galáxia para marcar o tempo de tudo isso. Mas eles acreditam que seja em uns 10 bilhões de anos, né,
que é o tempo que uma galáxia ela dura ali em atividade, depois ela entra em colisão, enfim, aí todo um processo astronômico que foge da minha capacidade de entender. Mas então, Jesus, 4,5 bilhões de anos, 10 bilhões de anos, então tipo, é imensurável, né? O que a gente pode se apegar é o que a gente sabe do momento em que ele, né, assume a responsabilidade de cuidar da Terra. Lá no livro A Caminho da Luz explica todo esse detalhamento de como que é o processo de Jesus ali cuidando do planeta, o que vai acontecer, o que vai ter primeiro. Não, vamos colocar primeiro ali os dinossauros, depois a gente vamos fazer isso, a vegetação, os mares, vamos fazer as divisões, até o mundo se preparar para a chegada do ser humano, do ser pensante. É desse momento para frente, as pessoas até sempre questionam assim, mas quando foi que começou o mundo de provas e expiações no planeta Terra? Teria sido quando Jesus veio para marcar esse início? Ou teria sido quando os espíritos que foram renegados de outras constelações precisaram vir para a Terra para iniciar esse processo? Eu acredito que talvez seja mais coerente pensar nisso, porque Jesus ele veio para coroar esse processo todo. Então, o momento em que a Terra começa a receber espíritos de outras galáxias que pensam, que vêm em processo de expiação, é o momento em que inicia-se essa nova fase no planeta Terra. E Jesus vem para acabar com essa nova fase e iniciar o processo para o mundo regenerado. Esse, teoricamente, seria o grande trabalho de Jesus conosco aqui. Tanto que isso só vai acontecer agora mais para o final, já muito mais perto do mundo de regeneração, né? Falando que com o início do Espiritismo, através da obra de Kardec, a gente está falando de 150 anos, 160 anos, que é um tempo muito curto, perto de todo esse processo todo, né? Quer dizer, Jesus veio só no finalzinho, só dar a palavra para que a gente pudesse, dentro disso, começar a desenvolver, começar a pensar numa linha de raciocínio. Jesus vem, é crucificado, dá a sua palavra, né? Ele fica ali até os 30 anos mais ou menos de idade, para ele começar a fazer, né, o seu ministério, a sua missão na Terra, e em seguida é crucificado e parte novamente para o plano espiritual. E de lá para cá, o que Jesus fez? Mais nada, só ficou esperando. Pelo menos para a humanidade, sim. Basicamente, a palavra dele tinha que ser difundida, a palavra dele tinha que se espalhar pelo mundo, como ele mesmo fala no Evangelho, né? Ele veio para trazer a discórdia, ele veio para trazer as conversações sobre tudo que ele falou. Ele precisava deixar, no sentido figurado, um negócio meio que fermentar ali para começar a pegar gosto, para que só depois ele pudesse voltar e dar o tempero final para terminar todo o processo. Ele faz isso quando, com Kardec, eles iniciam o trabalho do Pentateuco kardeciano, e aí a formação dos livros, que é o Consolador Prometido, que é o que nós espíritas acreditamos que Jesus seja, né, que o Espiritismo seja o nosso Consolador, né, o Consolador prometido pelo próprio Jesus. E aí, esse trabalho, sempre feito de forma bem discreta, até mesmo a questão da história lá do livro A Pátria do Evangelho, esqueci o nome dele agora inteiro, em que Jesus, né, traz para o Brasil, né, o Evangelho, né, a árvore do Evangelho, e inicia aqui no Brasil esse processo que vai se concluir ainda mais para o futuro, de uma forma que a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que, assim como foi lá em Jerusalém, lá em Belém, lá por onde Jesus andou, esse Evangelho foi transferido para cá. Hoje ele se encontra no nosso planeta e nós somos os responsáveis por seguir a missão de Jesus na evangelização. Isso aconteceu um pouco antes até mesmo de quando chega a obra espírita, assim por se dizer, porque isso aconteceu, se a gente for contar o descobrimento do Brasil em 1500 ou alguma coisa assim, todo esse processo já estava acontecendo antes disso. A preparação, como que os europeus iriam chegar na nova terra, as navegações, o desenvolvimento, enfim, todo o caminho feito era, de certa forma, o meio de eles chegarem a esse novo continente. Chegou-se a época da França, na Revolução Francesa, e aí veio o Espiritismo. E mesmo durante esse processo, ele ainda não se apresenta como Jesus. Ele se apresenta ali como o Espírito da Verdade. Por que ele não se apresentou como Jesus Cristo no primeiro momento? Existia
de certa forma, um certo receio, né? De repente Allan Kardec, por exemplo, falar que estava conversando com Jesus Cristo, que estava escrevendo e Jesus Cristo assinava. Então, no primeiro momento, ele discreto, ele se apresenta apenas como Espírito da Verdade, e só com o passar do tempo, com a obra quase que já por ser concluída, foi que Kardec descobriu que o Espírito protetor, o mentor dele, era o próprio Jesus. Ele até depois disso ele fala que não sabia mais como se dirigir àquele ser que acompanhava ele, que tanto dava conselho, direcionamento para toda a obra, e ele não sabia que era Jesus que estava junto com ele o tempo todo. Tanto é o trabalho de Jesus de ser discreto em todo o processo. Então, por aí a gente começa a observar essa questão de que Jesus sempre vai trabalhar de forma discreta, nada muito exorbitante, nada com espetáculos, a não ser aquele primeiro momento que era para chamar a atenção através dos milagres, né? Mas o que Jesus, né, trouxe no período em que viveu com a gente, que hoje o Espiritismo pegou como base e trabalha em cima disso a fim desses esclarecimentos, dessa evangelização, né? Aqui é o Consolador prometido, né, como eu falei, que se me amais, guardarás os meus mandamentos, e rogarei ao Pai que vos enviará outro Consolador a fim de que fiquem eternamente contigo. Então Jesus, né, se compromete ali a pedir ao Pai que desse continuidade ao trabalho. Obviamente ele sabia que era esse o processo, mas ele já faz isso para quê? Para criar aquela esperança de que algum dia voltaria um Consolador, né? Não explica como, nem quem seria, nem da forma com que aconteceria, mas ele deixa claro a gente: vão tocando barco aí, vão fazendo o trabalho de vocês, que assim que possível vão mandar o Consolador aí para continuar o nosso trabalho. E nós acreditamos que é o Espiritismo que vem com essa missão. Então, vou começar a fazer algumas ligações com relação a essa questão do que Jesus falou, né, e o que o Espiritismo hoje pega como base para poder tocar esse projeto junto com Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Um dos capítulos, se não me engano, o terceiro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e que Jesus, assim como quebrando várias barreiras da época, e ele não podendo falar tudo que ele sabia e que ele podia falar, ele deixava essas pequenas frasezinhas para que a gente começasse a refletir um pouco sobre tudo isso daí. O que seria, né, há muitas moradas na casa do Pai? Nesse momento, com o Espiritismo, hoje, como base dos nossos estudos, ele amplia a nossa percepção de mundo a quase um infinito. Porque a partir do momento em que a gente começa a avaliar a magnitude, a grandiosidade que é o universo, no mínimo a gente começa a perceber o quanto a gente é pequeno, né? Quanto que os nossos problemas talvez não sejam tão grandes quanto a gente imagina. Porque o universo, eu vou passar para vocês algumas coisas aqui, né, para a gente perceber essa diferença, né, a grandeza que é o universo e o que somos nós perante tudo isso daí. Porque talvez a gente, avaliando por essa questão, a gente começa a observar o quanto que talvez a gente poderia pegar um pouquinho mais leve, o quanto a gente poderia, né, ter um pouquinho mais de tranquilidade com relação às questões que envolvem a nossa casa, onde a gente vive, como que a gente vive, né? Então aqui eu separei essa imagem na internet, uma fotografia que seria a nossa galáxia, né? A Via Láctea, que é onde a gente vive. E dentro dessa turbilhão de planetas, de galáxias e tudo mais, o nosso sistema solar é aquele que está aqui no cantinho, bem pequenininho, escondidinho, ó, praticamente na periferia da nossa galáxia vivemos, né? E aqui, né, é que está situado o Sol e todos os demais planetas aos quais a gente, né, vive nesse terceiro aqui e tem vida em todos eles. Então, uma das coisas que o Espiritismo nos esclarece é que há vida sim por todo o universo e todos habitados de alguma forma, talvez um pouco além da nossa capacidade de compreensão, mas todos habitados por espíritos, né? Eles podem ter corpo diferente do nosso de acordo com o mundo que eles vão viver. O peixe não precisa de características para poder viver na água, o pássaro de outras características para poder voar, para poder viver, e em outros planetas são da mesma forma. Só que
que habita aquele corpo é o mesmo espírito que é o nosso, é a mesma coisa, né? Então, quando a gente começa a viajar pelo universo, pelo mundo, a gente percebe algumas coisas que são interessantes, né? Por exemplo, essa aqui é melhor. Dentro de cada sol, dentro do nosso sol, que não é a maior estrela, né, e nem a mais brilhante do céu, se a gente fosse colocar, encher ele de planeta Terra, a gente teria uma quantidade assim, fora da realidade. Seriam 1,3 milhões de planetas Terras dentro do Sol. Então, para encher o Sol só com o nosso planeta, seriam 1.300.000 planetas Terras dentro desse Sol, né? E esse Sol, que é o nosso, é esse aqui perto da maior estrela que existe no universo. Então, olha só a diferença do nosso Sol para uma das maiores estrelas que existem por aí, perdido no universo. Se a gente for voltar lá a essa imagem aqui, os cientistas acreditam que nós levaríamos em anos-luz, como medida, dessa ponta, que é onde a gente está, até o outro lado da nossa galáxia, levaríamos 100 mil anos-luz para percorrer esse caminho todo aqui, ó, de um lado ao outro. Quer dizer, dá até para a gente evoluir bastante nesse meio tempo, se a gente chegar a começar, falam tanto que a gente não é tão evoluído, então possivelmente seja por isso que a gente esteja tão na periferia aqui, né? Porque até a gente rodar tudo e virar do outro lado, a gente, pelo menos, já é um espírito melhorzinho. 100 mil anos-luz, né? 100 mil anos, né? A velocidade da luz para percorrer toda essa distância é algo considerável, né? Nesse sentido. Então, levando em consideração essa grandeza, levando em consideração essa organização planetária, uma coisa que o Evangelho nos trouxe, que é assim, em cada sistema solar como esse, que é o que a gente vive, que tem trilhões espalhados só na nossa galáxia, existe uma organização entre eles. Eles não estão na ordem que estão, ou na sequência que estão à toa, né? Dentro dessa organização que gira em torno de uma estrela, que no nosso caso é o Sol, existem planetas primitivos, existem planetas de provas e expiações, existem planetas já regenerados, mundos felizes. Em todas elas, todas as organizações planetárias que estão girando em torno de um Sol, que formam esse sistema todo, dentro deles existe essa organização. Dentro dessa sequência existem. Então, se o nosso planeta já está indo para o mundo regenerado, com certeza algum dos planetas que ao nosso redor já está deixando de ser um primitivo, já está começando a entrar na outra fase, né? E assim sucessivamente a gente vai seguir nessa sequência. Então, como que a gente sabe, né? O que é um mundo primitivo, né? É o mundo destinado às primeiras encarnações. Voltando nessa sequência, né? A gente primitivo, quer dizer, são os primeiros momentos do homem na Terra, né? São os primeiros momentos que a gente ocupa aquele corpo, né, peludo, tudo, e ali a gente começa a pensar, a refletir, e ali a gente começa a entender o mundo que a gente vive, né? E também começa a desenvolver toda a tecnologia, todas essas coisas. Então, essa fase, ela se inicia, né, de primitivo, que é a formação para o mundo de provas e expiações, que é o que a gente está hoje, que é essa sequência que a gente está passando. Estamos na transição para o regenerado, e aí a gente tem um mundo feliz. No regenerado, aqui, né, tem a dominância do mal, tem essas desigualdades. Todo mundo conhece como é que é esse mundo, que é o que a gente vive, né? Aqui, de regeneração, ele é interessante. Ele não é que vai deixar de ter o mal. O bem começa a predominância, mas ele não extingue totalmente o mal. E ele é um mundo mais de transição entre esse e esse. Então aqui não vai ter a turbulência que tem aqui. Aqui as coisas vão ser mais organizadas, essa questão da religião vai ser melhor esclarecida, as desigualdades sociais vão praticamente sumir, as doenças vão ter curas, porque tudo isso é de prova e expiação. Quando a gente chegar nesse ponto aqui para a regeneração, a gente, né, estando a fim de estar ali no bem, de trabalhar pelo bem, por isso que a Luiz fica tanto falando, a gente fica tanto falando, vem trabalhar com a gente, vem fazer as coisas com a gente, porque a gente quer todo mundo na regeneração ali, a gente quer todo mundo junto,
né? Porque a partir do momento em que você se torna um bom espírito, fala, não, pô, realmente eu tenho muito que aprender, e eu quero aprender, e eu vou me esforçar, eu vou fazer, você já tem as condições necessárias para estar na regeneração. Essa separação que às vezes as pessoas falam, se você não for um bom espírito, você vai lá para o mundo primitivo, não sei o quê. Isso é para quem é mal mesmo, para quem está numa situação de ruindade, que não quer saber de fazer nada, quer continuar com o mundo do jeito que é. Esses não têm condição de continuar aqui com a gente, né? Eu digo com a gente que parece até que eu já estou, né? Já estou lá sempre selecionando, mas eu espero ter a oportunidade de estar lá, né? E ter vocês junto com a gente, junto comigo lá do outro lado. E daí para frente, aí é só felicidade, né? O mundo feliz já não tem o mal, já não existe o mal. Possivelmente nessa fase do mundo feliz, a questão da reencarnação ela já vira passado. A gente não tem essa questão da morte mais envolvida na nossa vida. Na regeneração ainda tem, é muito mais bem esclarecido. Mas de feliz para frente, puros, e aí eles falam até que tem mais divisão ainda, mas de forma assim, né, resumida, é mais ou menos essas são as sequências. E os planetas eles vão evoluindo para criarem condição, terem a capacidade de estarem habitando espíritos também evoluídos. Então a partir da hora que é o planeta que está evoluindo, ele está evoluindo porque já tem uma leva de espíritos preparados para habitá-lo na sequência da sua existência, né? Ele vai passar nessa fase de regeneração provavelmente mais 7 milênios. É mais ou menos o cálculo que eles imaginam que é o tempo em que a Terra vai ficar nessa fase mais tranquila. Depois da turbulência do primitivo e de expiações, a gente vai viver estando lá, né, e continuando nesse processo. Naturalmente a gente vai criando condições para ir para o mundo feliz e para seguir as sequências que a gente precisa, né? Seguindo as ideias de Cristo, né, com relação à nossa própria existência aqui, entramos no ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A questão de renascer, ela é uma questão, né, que envolve a reencarnação, mas é sempre o ponto mais difícil quando a gente vai conversar com pessoas que não são espíritas e que não acreditam na reencarnação. Como assim? A gente nasce de novo? Como é que funciona isso? E a gente às vezes tenta explicar, mas a pessoa não entende, porque é óbvio, né? Isso é uma das coisas que o Espiritismo também nos ajudou a compreender melhor. Jesus falou, mas ele falou ali e as pessoas não entenderam muito bem, né? Pelo menos aqueles que não acompanhavam de perto não tinham essa ideia, né? Que é o caso de Nicodemos, que ele fala, né, se você não entende isso, né, que é coisas da Terra, como é que eu vou explicar para vocês as coisas do resto do universo? E era um cara estudioso, era um cara inteligente, mas que não tinha esse tipo de conhecimento, né? Então, quando a gente começa a discutir a questão em si da reencarnação, ela é necessária porque o nosso ciclo de vida é muito curto. O corpo biológico que hoje o planeta tem, e é esse que nos dá a condição de evoluir, ele tem um ciclo muito curto de vida, né? Ele não vai durar tanto tempo assim. E o espírito ele precisa voltar, ele precisa revoltar, ele precisa voltar porque ele está num processo de evolução, ele está num processo de formação. Nós estamos ainda formando esse espírito que um dia não vai precisar mais desse processo, né? Porque quando ele chegar em determinado ponto, onde ele já domina todas as ciências, onde ele domina toda a área do sentimento, onde ele domina todas as sensações, né? Onde ele obviamente não tem mais ciúmes, não tem raiva, não tem nada disso, ele precisa desenvolver isso, ele precisa no mundo material estar trabalhando todos esses processos. Então, hoje temos vários amigos aqui, cada um com a sua profissão, cada um é especialista em alguma coisa que desenvolve. Numa outra vida a gente vai desenvolver outra coisa. Aí vai chegar uma hora que a gente vai querer entender de biologia, outra hora a gente vai querer entender de química. E só uma existência ampla do espírito pode proporcionar essa chance da gente, digamos assim, ter uma página nova a cada existência, sem as questões que envolvem o passado, mas não que eles sejam ignorados. Eles são trazidos para a nossa vida atual como bônus ou ônus aos quais a gente tem que ir reequilibrando e buscando coisa nova. Então, lá no futuro, quando formos espíritos evoluídos, seremos excelentes cientistas também. Jesus entendia tudo. Todas as ciências, dominava tudo isso daí. Por quê? Por causa do processo evolutivo. Foi médico, foi biólogo, foi tudo que a gente pode imaginar.
Jesus sabia de cor e salteado. E nós também passaremos por esse processo, que é uma das coisas que Jesus nos ajudou a entender melhor, né? Ele não era, como eu falei no começo, ele não era um ser diferente, ele não era um ser iluminado ou uma criação de Deus como filho. Ele é um espírito que evoluiu, que está num grau de evolução bem à nossa frente, mas que nós seríamos iguais a ele. Então, quando Jesus vem à Terra e as pessoas esperavam um Messias guerreiro, lutador, e um Messias, né, que iria liderar aquele povo oprimido, sofrido, ele vem falando de amor. Ele inverte todo o processo. Ele pega aquele Deus punitivo que eles tinham na época e fala que aquele é o Pai, né? A oração que a gente ouviu agora aqui começa, né? Pai nosso que estais no céu. Quer dizer, a referência, né, de pegar um Deus e transformar num Pai. Então a vida de Jesus não foi fácil, porque ele veio contrariando muitas ideias e muitas expectativas. Ele precisou primeiro morrer para que as pessoas começassem a acreditar um pouco no que ele falava, né? Conseguir entender um pouco. Então a gente vê, por exemplo, ele tentando falar ali sobre reencarnação e o pessoal ali não entendendo. Mas será que dentro da Bíblia a gente consegue alguma referência mais concreta sobre isso? Muitas pessoas questionam, né? Falam assim, mas não tem reencarnação. A gente lê a Bíblia inteira e não fala nada de reencarnação. A palavra reencarnação só surgiu no século XVIII com Kardec. Não existia essa palavra. Existia naquela época a ressurreição, voltou a viver. Existiam outras palavras que não exatamente expressavam o que era a reencarnação. Ela tinha sentido assim, vários sentidos para as mesmas palavras, e as traduções e tudo foram deixando essa questão mais difícil de se entender se a gente não lê as entrelinhas. Mas quando a gente tem a oportunidade, através dos estudos, começar a buscar isso, a gente percebe que dentro da própria Bíblia tem uma explicação muito interessante sobre a reencarnação, que é o que a gente vai iniciar. Então, esse é o ciclo dos espíritos, né? A gente está nessa terceira ordem aqui, predomínio da matéria sobre o espírito, né? Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que são subsequentes. Tem uma ideia de Deus, mas ainda não compreende. Conforme a gente vai evoluindo, a gente chega na segunda fase, predomínio do espírito sobre a matéria, a gente fazer o bem, até alcançar, né, a perfeição. E essa classificação ela ainda é muito superficial, porque não existe uma linha tênue assim, que separa uma da outra, né? Você sempre está evoluindo e sempre está indo até chegar, talvez, no estado crístico, que é o estado que Jesus Cristo, talvez por ser a nossa referência, onde a gente até sabe até onde já chegou o espírito com relação à perfeição e com relação à sua relação junto a Deus, né? E aí a gente fuçando na Bíblia, buscando referências. Se aqui não conhece essa história, vai conhecer, vai ter a oportunidade de estudar um pouquinho comigo para perceber que pode ser, não estou aqui afirmando nada, mas dá para se entender de que dentro da própria Bíblia tem uma história de reencarnação, né, e que a gente, através do Espiritismo, pôde identificar. Apresento a vocês Elias e João Batista. Essa é mais ou menos a situação. Para entendermos essa sequência e aonde na Bíblia a gente pode encontrar alguma coisa, seria interessante a gente entender um pouquinho de Elias. Elias, profeta, que viveu ali século 9, 8 antes de Cristo, né? Um grande profeta, fez vários milagres, fez a ressurreição também, o menino voltar, enfim. Ele era um profeta que trabalhava ali para impor, né, Deus como um único Deus. Ele lutava ali com o povo da região ali que queria cultuar outros deuses e tal. E ele, né, através do seu poder de cura e de tudo mais, nesse meio tempo, assim como Jesus, ele ia incrementando algumas ideias sobre Deus, né, que é o que ele pregava, que era o Deus dele, né, o Deus que conversava com ele e tal. E aí, resumindo, para a gente não perder tanto tempo, ele começou a ver que o povo estava muito dividido, né, entre Baal, que era o Deus que eles cultuavam na época, idolatravam, e o Deus dele. Tinha pessoas que gostavam dos dois. Ele falava, gente, vocês têm que escolher, que seja o Baal, mas que não fique nesse meio tempo, que isso não está ajudando vocês. E até que chegou a oportunidade dele, ele
quis provar que o Deus dele era o verdadeiro e chamou lá os profetas de Baal para fazer um desafio. Mataram lá um boi cada um, cortaram, fizeram um altar, e aquele que Deus jogasse fogo sobre o altar seria o Deus verdadeiro. Então no dia do desafio chega lá Elias sozinho e tem lá 450 profetas para fazer o negócio pegar fogo lá. Então era ele contra os 450. E aí começa todo o processo, o pessoal lá cantando, gritando, rezando, se cortando, oferecendo sacrifício e nada de botar fogo. E ele tinha uma personalidade muito forte. Ele ficava, o que a gente chamou de ficar zoando, né? Ele estava zoando o pessoal lá, porque o pessoal lá falou: esse Deus de vocês eu acho que nem veio hoje, porque estamos aqui há tanto tempo e não acontece nada. Esse Deus aí deve estar fazendo outra coisa, não deve estar lidando com vocês não. Tanto fizeram que não conseguiram fazer o fogo brotar lá do altar. Aí vai Elias, antes pede para que jorrassem água em cima do altar 3 vezes, para aquilo ficar bem ensopado de água mesmo. E reza a lenda que assim que ele começou a rezar, desceu, né, um raio de fogo assim, e incendiou tudo, né, sumiu a água, tudo foi incendiado assim, de forma muito violenta. E então as pessoas passaram a acreditar que ele seria o Deus, né? O Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Mas nesse momento ele comete um deslizezinho. Ele manda prender os 450 profetas para que eles parem de profetizar aquela ideia de Baal, e ele manda sacrificar esses 450. Diz alguma parte da história de que ele mesmo teria matado, só que eu acho que é muita gente para um cara matar sozinho. Então eu acredito que ele teve ajuda, ele também participou. E a grande maioria dessas pessoas foram decapitadas. Se for pensar, era a forma mais rápida de matar alguém na época, porque vai ficar lá, não tem outro meio. Vão ficar esfaqueando a pessoa até morrer. Eles iam lá e cortava a cabeça logo e resolvia o problema, né? Elias reza a lenda também que ele teria sido levado numa carruagem, né? Numa carruagem. Essa é a cena do dia, né? Da história, a representação do sacrifício que pegou fogo. E esse é teoricamente o fim da história de Elias. Ele indo, né, numa carruagem de fogo, ele é resgatado, ele não morre teoricamente, né? Ele sobe aos céus de corpo, que é um costume da Igreja Católica, né? Sempre fazer isso, colocar, subiu aos céus de corpo e tal, meio que santificando, a pessoa mereceu nem morrer, né? Tipo, sobe do jeito que está mesmo. E ele passa então pro discípulo dele, assumir dali para frente. Então, basicamente, assim, de forma bem resumida, essa é a vida de Elias. Agora, o tempo se passa, né? Elias fica marcado na história como que seria aquele que precisaria voltar antes de Jesus. Esse é um ponto interessante da história, porque segundo as Escrituras, Elias, que não teria morrido, né, teria sido levado aos céus, deveria voltar antes do Messias para preparar o caminho. Então a gente encontra aqui o pai, o Zacarias, né, rezando, e aí aparece um anjo para ele e fala, né, assim, não tenha medo, né? Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, de alegria, tal, vai falando algumas coisas. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, para fazer o povo voltar para o Deus que Elias pregava. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar ao coração dos pais, dos filhos e dos desobedientes, a sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Então, o anjo vem e avisa para Zacarias que o filho dele, que era João, iria trabalhar em nome do espírito de Elias, em nome e no poder, né? Então, assim, já existe uma ligação entre João Batista e Elias de alguma forma. Seguindo a sequência, ele nasce um pouco antes de Jesus, né? Ele inicia seu ministério também um pouco mais cedo, né, que Jesus, e também tinha uma personalidade muito forte, ele tinha um jeito de desafiar, tal, que era da personalidade antiga, né, como Elias. E então ele morre nesse meio tempo. Ele é preso, né? E qual é a forma que ele morre ali? Ele foi decapitado, e a cabeça dele foi entregue lá para a rainha, tá? A pedido dela ele foi, né, decapitado.
E aí é essa história básica, mas como é que a gente pode ligar essa história desses dois espíritos a uma reencarnação? Aí a gente vai em Jesus. João Batista não viu o que Jesus fez, ele morreu antes, né? Ele não chegou a acompanhar as coisas que Jesus Cristo fazia, mas Jesus guarda algumas coisas com relação a ele. Então, quando a gente vai em Mateus, né? Ali, ó, os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Aquelas escrituras que dizia da necessidade de Elias vir antes de Jesus. Então Jesus responde: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram, da mesma forma que o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Esse ponto da história eu acho interessante. Como que eles entenderam o que era sobre João Batista que Jesus estava falando? Porque Jesus pregava a questão da reencarnação. Nicodemos não entendeu quando ele falou sobre reencarnar, mas os discípulos que o acompanhavam entenderam. Foi por isso que não houve na história em si nenhuma... mas os discípulos perguntaram como assim era, como que João tinha a ver com Elias ou coisa desse tipo. Os espíritos, em todas as bíblias e traduções que existem por aí, sempre vai se referir a esse momento como que os discípulos compreenderam o que Jesus estava falando. Então Jesus pregava sim a questão da reencarnação na sua época. E aí mais para frente ainda temos um outro trecho que é tão interessante quanto, né, que é: em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher, entre o que de mulher tinha nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Quer dizer, referindo que aqui ele pode ser o maior, mas lá no reino de Jesus, né, no reino de Deus, ele ia ser está chegando primeiro. Ele está começando a vida dele lá, ainda num patamar bem mais baixo. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, se no primeiro momento ele só menciona, no segundo momento ele afirma que aquele era Elias. Ele não chega e fala assim, ele tinha o acompanhamento de Elias, ou João e Elias fizeram isso. Ele menciona que João Batista é Elias. Ele é uma afirmação isso. Então, dentro dessa ideia, a gente percebe de que naquela época, né, o cristianismo primitivo, ele tinha essa facilidade de conversar, de falar sobre reencarnação, falava sobre coisas que com o passar do tempo, né, a gente entende o processo que aconteceu, isso foi deixado para lá, né, por questões de interesse mesmo. A ideia de reencarnação, ela amplia a nossa vida de uma forma que ela não deixa de existir do berço ao túmulo. A gente passa a ter uma existência muito mais ampla. A gente passa a entender as desigualdades da vida. A gente passa a entender por que uma criança nasce com um problema e outra criança nasce sadia. A gente passa a entender por que uma pessoa nasce numa situação difícil, de miséria, de dificuldades, e uma outra nasce num outro patamar das coisas. Uns nascem em centros evangélicos, outros em centros católicos, outros espíritas. Que tipo de benefício? Qual é a regra para que isso seja justo? Num plano físico, da forma que a gente entende, eu não consigo achar, né? Só seria justo se todos nascessem do mesmo jeito, nas mesmas condições, e vivessem a mesma quantidade de tempo, que tem essa questão também, né? Muitos aí nascem, duram dias, outros nascem, duram, né, 100 anos, um século. Qual é a diferença de vida dessas pessoas? Por que isso? Tão pouquinho para um e tanto para outro. Então a reencarnação, ela para mim, pelo menos, ela serve como referência para essas explicações, né? Não deixam nada a desejar nesse sentido. Continuando, amar ao próximo como a si mesmo. Seguindo, né? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas porém vos digo: amais os vossos inimigos e orai por aqueles que perseguem. A questão, assim por diante, a questão de amar ao próximo como a si mesmo, que seria o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e na sequência amar ao próximo como a si mesmo, nos traz algumas reflexões importantes que a gente poderia avaliar. Jesus, ele impôs uma condição nesse mandamento.
Ele pede para que a gente ame o próximo como a si mesmo. É uma oportunidade, pelo menos a forma com que eu interpreto isso, de uma interiorização do sentimento, de interiorizar para si primeiro. Aquela história de quando a pessoa está se afogando, você está junto com ela, você tem que ter condição de salvá-la, porque senão você não vai conseguir salvar. Então é um convite a gente se interiorizar, buscar dentro de nós essa questão do amor a nós mesmos, antes de passar para o próximo. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então é para se perguntar, né, como é que está essa questão do sentimento que a gente tem? Porque a gente ama, a gente já sabe o que é o amor, a gente já sente. Animais, eles amam, os animais amam. A diferença do animal para nós é que nós raciocinamos sobre o que a gente sente. A gente reflete os nossos sentimentos. E dentro dessa ideia, que ainda tem envolvimento com o ego, com a forma com que a gente vê as coisas, a gente distorce o jeito de amar. Amar é uma coisa, só que a gente agrega coisas a esse amor, que é diferente. O amor que Jesus pede, ele é o amor mais puro, mas a gente ainda nem chegou a esse ponto, mas já é uma oportunidade para a gente seguir nesse rumo. É aquele amor incondicional, é amor ao próximo. Só que não é um amor, que é aquele amor que a gente sente, por exemplo, para as pessoas mais próximas da gente. É aquele amor da paz, amor da fraternidade, amor de querer que todos cresçam juntos, da gente não querer o mal do próximo, nunca fazer para os outros que você não gostaria que fizessem para si. Talvez o amor que Jesus nos pede, ele é algo até mais simples se a gente compreender. Às vezes eu vejo as pessoas comentarem: mas eu não consigo amar o filho do vizinho como eu amo meu filho. Na verdade, essa comparação, ela não é ideal para esse tipo de situação, porque tem muito mais coisa além do amor pelo filho. Tem um apego. A gente também se apega às coisas, às pessoas, né? A gente se apega aos sentidos, aos sentimentos, né? A gente confunde o amor. Uma pessoa matou a outra porque ela amava muito. Já ouviu essa história? Homicídio, o homem que mata a mulher. Depois... É amor aquilo? Não é. Tem outra coisa ali também. Ele pode estar sentindo amor, ele pode sentir o sentimento, mas a forma com que ele está raciocinando em cima daquilo está errado. Pegando os conceitos, os valores de vida que ele tem, o egoísmo, e achando que amar a pessoa é posse, né? Amor de posse, a pessoa é minha, tem que estar junto comigo, faz parte das minhas coisas. E não é o mesmo amor que Jesus nos oferece como base, né? Então é esse amor que a gente tem que buscar. É o amor, é o carinho, por exemplo, que os trabalhadores que a casa oferecem quando estão dando passe. Eles não estão recebendo nada, estão ajudando, estão fazendo o trabalho. Ou quando a gente quer sair, por que a gente tem que praticar caridade? Para exercitar esse amor incondicional, de certa forma, faz parte do processo, está junto com o pacote lá, a gente olhar para o próximo né, se simpatizar ali, tem empatia pelas pessoas, né, pelas dificuldades, porque eu ou um criminoso para Jesus é praticamente a mesma coisa. Não tem diferenciação no sentido de amar, de compaixão que ele sente. Possivelmente ele sente o mesmo por mim que sente por um criminoso, né? Mas qual é a diferença? Tá em grau de evolução de cada um. Enquanto eu estou buscando ser uma pessoa melhor, enquanto eu estou pensando em fazer o bem, tentando olhar para vocês e falar: gente, eu tenho um carinho muito grande por vocês, eu estou tentando amar que nem Jesus pediu para que eu amasse todo mundo que está aqui. O outro amigo lá está fazendo outras coisas, está pensando em si. Um dia o processo dele vai rolar. Um dia o caminho que ele quer seguir vai se encaixar nesse processo. Porque Jesus sabe disso. Então por isso que ele vai ter compaixão, né? Por isso que as pessoas falam: pena de morte, deveria matar essas pessoas que cometem esses crimes horrendos. Não é por aí. Não vai ajudar em nada a pessoa morrer. Não vai ajudar em nada você matar uma pessoa porque ela cometeu um crime ou coisa assim, né? Para gente que tem essa visão espiritualista, a gente sabe que lá do outro lado é pior ainda. Ele vai ter mais acesso ao que ele quiser, fazer o que ele quiser. Então não é esse o caminho. A partir do momento que a gente tem essa ideia desse amor que Jesus quer que a gente pratique, que a gente comece a compreender, que a gente primeiro se ame no sentido de entender quem a gente é como ser, né, nessa vida, o que a gente está fazendo aqui nessa terra, o que a gente veio fazer, evoluir, ótimo, mas quem é a gente, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos a centelha divina dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente busca a paz interior, busca ser uma pessoa melhor, todo santo dia a gente colocar a cabeça lá
no travesseiro e pensar, nossa, como eu posso ser melhor? Nossa, hoje eu vacilei, hoje eu pisei na bola, hoje eu estava meio nervoso, né? Acabei falando meio torto com fulano, com Beltrano. Como é que eu posso ser melhor? Será que um bom dia, alguma coisa assim? Buscando dentro desse caminho ser, né, evoluir e buscar esse sentimento que é o que Jesus sentia por nós, que é tão representativo que ele mesmo quis vir à Terra e viver com a gente. Ele mesmo quis passar, não, ó, essa mensagem aí eu mesmo que vou lá dar, é eu que vou acompanhar. E isso nos leva a talvez a última questão que eu acho que eu queria abordar com vocês: a volta de Jesus. A gente ouve muito falar aí, né, placas na rua, né, Jesus está voltando, Jesus voltará. Eu acho interessante essa questão, porque se a gente for avaliar o mundo como ele está hoje, não dá para Jesus voltar ainda não. Se ele voltar, a gente mata de novo, né? Porque parece absurdo falar, mas não é não. Aparece um cara fazendo milagre aí, falando as coisas falando sobre reencarnação, falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. Os caras vão falar, é louco, é anticristo, vamos matar ele de novo. Sempre vai ter um louco que vai pensar isso daí. E existe essa possibilidade mesmo de matar. Então, não é a hora de Jesus, obviamente, voltar, né? Mas existe um quê dessa história que eu acho muito legal, que é o que eu acho que é... Por que Jesus prometeu voltar? É porque isso foi promessa dele. Lá ele falou que ele voltaria. Mas por que ele falou em voltar? Ao meu ponto de vista, Jesus quis jogar lá na frente. Ele quis pensar um pouco. Porque vocês sabem desde quando estão esperando Jesus voltar? Vocês sabem desde quando as pessoas esperam que Jesus volte? Desde quando ele se foi. Desde aquela época estão lá, esperando, achando que ele vai voltar. E fazendo o que ele pediu, né? Seguir o meu mandamento, tal. E a gente está nessa, seguindo os mandamentos, tentando ser uma pessoa melhor para quando Jesus voltar, para o dia do juízo final, que é o que a igreja prega, né? E a gente se mantém focado nesse processo. Imagina se de repente não fala nada. Ah não, Jesus não vai voltar mais, acabou até, acabou. Ele já foi, está vivendo lá no mundo superior, esqueceu a gente aqui. Mas não, ele deixou uma pitadinha, assim, ó, eu vou voltar. E ele vai voltar, de fato ele vai voltar. Mas a gente não sabe quando. E se a gente observar as nossas condições, a gente percebe que ainda há um caminho muito longo. Talvez esse reencontro é mais fácil de acontecer se nós formos de encontro a ele do que ele voltar de encontro a gente. Pegar um corpo físico e reencarnar aqui de novo. Não precisa mais disso. O que ele quer que a gente desenvolva agora é isso. É ficar pensando no que ele falou, pensando no que aconteceu, como foi, como deixou de ser. Aparece um livro novo, com umas histórias, uma situação diferente, a gente reflete sobre aquilo e começa a entender, começa a buscar, achar o caminho de encontro a ele. Com certeza esse reencontro vai acontecer lá num plano, né, quando tivermos condições, num plano superior, lá onde ele não precisa de um corpo físico, né, ou de repente numa situação ou outra, como a gente sabe pelas histórias, um ou outro teve essa oportunidade de estar próximo a Jesus, de conhecer Jesus nesse meio do caminho, mas a convivência, que é aquilo que ele promete, conviver com ele num plano maior, isso daí está muito longe de acontecer ainda, e tem que ser assim, porque a gente é que precisa buscar ele, né? Tudo que ele precisava fazer ele já fez, já deixou, né? Falam que se tivesse escrito em livro tudo que ele fez, não se sabe se existiria tantos livros em condição de descrever tudo que Jesus fez durante principalmente os 3 últimos anos da vida dele. Então, para a gente encerrar, está passando um pouquinho só do horário. Antes de Jesus voltar, a gente tem o vinde a mim. Ele se oferece, venha. Se você está sofrendo, se você busca ele, né? No começo a gente ficou falando sobre quando Jesus de fato teria nascido, né? Dia 25, março, outubro, novembro, dezembro. Mas a pergunta pode ser também outra. Jesus já nasceu para nós, dentro da nossa consciência, a gente já despertou para a importância do espírito cósmico, crístico, que trouxe toda a lição que ele tinha para trazer para a gente e deixou o caminho, escrito aqui. Anderson, mas as pessoas não veem no centro espírita assim, as pessoas até têm medo, acham que tem espírito lá, não tem medo de aparecer aqui, mas a palavra dele não está só aqui, está lá no centro evangélico, está lá no catolicismo, no adventista, no Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, está lá, está em todo lugar,
está no centro de Umbanda, está lá. Mas para a gente ter acesso, é no íntimo, é no nosso coração que a gente tem que estar aberto para isso. Eu vou ser bem sincero para vocês, esse trabalho que eu desenvolvo aqui, pela oportunidade que a Lud me ofereceu, me ajuda bastante na reflexão de quem eu sou como ser humano. Desde o momento em que eu aceitei subir e começar a falar para vocês as questões que envolvem o Espiritismo, eu tive que estudar bastante. E hoje, observando os fatos que levaram a minha vida até hoje, como Jesus trabalhou em cima disso tudo. Ah, mas Jesus mesmo? Não, mas todo o ensinamento dele, todos esses espíritos que puderam me acompanhar e que me ajudaram, fizeram em nome dele. Então, em momentos da minha vida em que eu achei que eu estava na pindaíba, numa situação difícil por essa ou por aquela questão, e acontece alguma coisa que mudou o rumo, eu percebo, falo, nossa, foi Deus, está tentando direcionar, está tentando mostrar o caminho. E é o conselho que eu passo para vocês, principalmente agora com a aproximação do Natal, com a oportunidade que a gente tem de refletir um pouco. Vamos levar Jesus para dentro da nossa casa, através do que está escrito, através de qualquer coisa. Não vamos deixar o Natal só na mão do Papai Noel, não. Vamos tentar fazer com que o aniversariante seja lembrado. Se não for possível, por questões de diferenças religiosas entre os nossos amigos e familiares, isso poderia gerar mais discussão do que a harmonia, uma conversa. Vamos deixar para nós mesmos, buscar na nossa vida, nos acontecidos, nos acontecimentos que definiram a nossa vida, o quanto a gente teve auxílio e nem viu, tanto que ficou no passado, só refletindo agora que a gente começa a buscar e entender. Então a presença de Jesus está aí, vinde a mim, vem das Escrituras, vem com o coração aberto, olhe para o próximo como a si mesmo e tenta, dentro das nossas dificuldades ainda evolutiva, ser o melhor possível. Sendo assim, a gente com certeza vai conseguir ali começar a vislumbrar um pouquinho do que é isso na nossa vida. Gente, agradeço a atenção de todos vocês, o esforço que vocês fizeram para estar aqui essa noite, um dia difícil aqui em Maringá. Desejo a todos vocês umas festas boas ali, Natal, Ano Novo, e que é um pedido da Lud e eu reforço, que a gente comece o ano lá no dia 29, se eu não me engano, dia 29, com vocês aqui novamente, para que a gente possa ter essa oportunidade de falar um pouco mais sobre as questões que envolvem o plano espiritual e o convite para o trabalho também, para quem se sentir à vontade. Muito obrigado, boas festas para todos.